Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Muito feliz por poder compartilhar com vocês que nos acompanham pelas redes sociais, o Facebook, o YouTube, esse valoroso trabalho do nobre codificador. Adentramos o 9º ano da revista, já o ano de 1866, e hoje estudando sobre a revista de fevereiro, portanto, fevereiro de 1866, que nos traz 9 artigos. Alguns que vamos deter um pouco mais de tempo, porque é claro que alguns artigos trazem considerações doutrinárias mais urgentes, mais intensas, que merecem um tempo a mais em nossos comentários. O primeiro artigo, o Espiritismo segundo os Espíritas. Aqui Kardec vai buscar um artigo num jornal chamado La Discussion, jornal que discute política, questões financeiras de Bruxelas. E lembramos, aqueles que nos acompanham, que Kardec falava da imprensa, aquela imprensa muitas vezes leviana, que distorcia os fundamentos da doutrina, trazia fatos falsos para denegrir a imagem do Espiritismo, e claro que Kardec, quando necessário, sempre criticava esse modelo de imprensa, mas sem desrespeito, sem ofender a quem quer que seja, mantendo um padrão de amorosidade. E é claro que, por ser justo, Kardec elogiava a boa imprensa, aquela que se preocupava em noticiar os fatos fiel à verdade, de forma imparcial. E é isto que acontece neste artigo. Kardec está aqui elogiando esse jornal citado, La Discussion de Bruxelas, porque ele traz um artigo muito fiel ao Espiritismo. E é interessante que o autor do artigo no jornal, certamente funcionário do jornal, o escritor, ele chega a noticiar dizendo que espíritas e espiritismo são agora 2 vocábulos muito conhecidos e frequentemente empregados, posto que ainda ignorados já há apenas alguns meses. Então ele nota o crescimento da doutrina espírita e o interesse das pessoas em melhor compreender o espiritismo, os seus conceitos, as suas bases e os seus princípios. E ele próprio menciona que ouviu muitas vezes dizer que o espiritismo era um truque de armário dos irmãos Davenport, que nós já citamos aqui, que praticavam fraudes para produzir fenômenos ditos espirituais, angariando público, renda, etc. Então, ele comenta aqui que havia muitas distorções associadas ao espiritismo, mas que o interesse dele, enquanto escritor, o interesse do jornal, era prestar uma informação correta. E ele diz que lembrou de um amigo que ele suspeitava que fosse espírita e foi procurá-lo, diz ele aqui, Comuniquei-lhe as diversas opiniões equivocadas que havia recebido e expus o objetivo da minha visita. E isto, tudo que nós estamos falando aqui, naturalmente que o jornalista expôs integralmente no referido jornal. Aí diz que o amigo espírita riu-se muito por conta dos conceitos equivocados, das ideias distorcidas acerca do espiritismo, e o amigo chega a dizer que é uma ingenuidade do jornalista, e fala o que é verdadeiramente o espiritismo. E aí ele, no mesmo artigo, acrescenta esta fala do amigo espírita, que de fato, pudemos aqui observar, traz conceitos corretos acerca do espiritismo, merecendo, conforme veremos, o elogio de Kardec. E é claro, aqui só citando alguns pontos, este amigo do jornalista vai falar a ele que
O Espiritismo é uma filosofia espiritualista que ensina a moral. Não é uma religião, desde que não tem dogmas, nem culto, sacerdócio, nem artigos de fé. Lembramos, já citamos aqui, e vamos chegar na Revista Espírita, se Deus permitir, chegaremos na Revista Espírita de dezembro de 68. E lá Kardec, que também não afirmava até então que o Espiritismo era uma religião, lá ele vai retificar e explicar o porquê. Porque na própria fala aqui do Espírita, percebe-se que a palavra religião ela estava conectada a um tipo de culto, hierarquia, sacerdócio, vestimenta, etc. E vamos ver que Kardec fala não, nesse sentido, neste conceito estrito, usualmente utilizado, não é religião, mas no conceito mais elástico, amplo, de conexão com Deus, de melhoria do sentimento, comunhão de sentimento, naturalmente que é uma religião, no artigo de dezembro de 68. Então a gente só faz essa ressalva aqui, porque muitos que às vezes buscam a Revista Espírita encontram estes textos esparsos para defender a ideia de que o Espiritismo não é uma religião. Mas, para quem conhece e estudou toda a Revista Espírita, sabe que 3 meses antes da sua desencarnação, o próprio codificador faz esta retificação, explicando justamente que a palavra, o conceito da palavra religião estava contaminada. E aqui o amigo do jornalista segue, portanto, dizendo que os médiuns não são seres diabólicos ou que mantêm contato com o diabo, são dotados de uma faculdade natural que os torna aptos a servir de intermediário aos espíritos. E a faculdade não é privilégio de ninguém, é inerente à espécie humana. Hoje sabemos, através do espírito André Luiz, que fez vários estudos sobre a glândula pineal, sabemos que a faculdade mediúnica é amoral, por isso inerente a toda a espécie humana. Todos têm algum grau de mediunidade, desde a mais simples, a inspiração, até as mais ostensivas. E todos temos essa glândula pineal que, conforme o nosso planejamento reencarnatório, ela vem de tal forma a propiciar um contato mais ostensivo, mais direto, ou o contato padrão, mais sutil com o mundo espiritual. Mas todos somos médiuns. Mas a faculdade é amoral. É um instrumento que nós temos, um meio, de forma que o indivíduo ou portador da mediunidade, de acordo com a sua moralidade, fará um bom ou um mau uso da mediunidade, iluminando-se pelo bom uso ou perturbando-se, desequilibrando-se a partir do mau uso das faculdades mediúnicas. Fala, portanto, que os espíritos não se comunicam aos vivos com um único objetivo de lhe provar a existência, mas para trazer uma filosofia espiritualista. Então, os espíritos se comunicam dando este testemunho da imortalidade da alma, chamando a atenção para a nossa essência espiritual, da vida futura, da reencarnação, trazendo, conforme o próprio amigo do jornalista vai dizer, trazendo também ensinamento moral. É filosofia porque nos faz refletir sobre o sentido da vida, responde-nos questões, como diz aqui o artigo, de a natureza da alma, o seu destino, desvenda o mistério da morte, a finalidade da existência, enfim, estas dúvidas filosóficas milenares, o Espiritismo vem responder através da informação dos espíritos, trazendo-nos uma moralidade que aqui no artigo consta, não é senão a moral cristã, a moral do Cristo. Moral incomparável, insubstituível. Não há nada mais eficiente para a nossa espiritualização, para o nosso progresso, do que a moral cristã. Por isso o Espiritismo nos apresenta Jesus como nosso modelo e guia a ser seguido. E continua aqui falando que o objetivo da moral espírita é de ser praticada, de forma que aquele que se diz espírita não pode dizê-lo apenas porque acredita nos seus preceitos, mas porque põe em prática os preceitos morais. É aquele conceito de Kardec que reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações
e ser melhor, moralizar-se. Então este é o empenho do espírita tocado por esta religião, com todas essas facetas, ciência, filosofia e moral, a fim de que possa se tornar um indivíduo mais moralizado, mais útil, mais sintonizado com o bem aonde estiver. Aí acrescenta, a moral espírita nos ensina a suportar as desgraças sem a desprezar, a gozar a felicidade sem a ela nos apegarmos, nos rebaixa sem nos humilhar, como nos eleva sem nos orgulhar, coloca-nos acima dos interesses materiais, sem por isto os marcar com aviltamento, porque nos ensina que todas as vantagens com que somos favorecidos são outras tantas forças, ou diríamos talentos, que nos são confiados, e que cujo emprego seremos responsáveis. Então vemos aqui que o espírita, que deu essas informações ao jornalista, foi muito fiel. Esta é uma filosofia, portanto, onde tudo é grande, porque tudo é simples, nada é obscuro, tudo é provado. Tal é esta ciência que, projetando uma viva luz sobre as trevas da razão, desvenda os mistérios que julgávamos impenetráveis. Pretende tornar felizes, melhorando-nos todos os que concordam em segui-la. Então, é interessante este artigo. E aí Kardec fala da veracidade, da beleza deste artigo e, mais uma vez, enaltece a imparcialidade do jornal. Tanto que no próximo artigo da revista, Kardec ainda vai citar o mesmo jornal com o título Como Ouvimos Falar do Espiritismo, porque o artigo a que estávamos nos referindo foi publicado, é claro, e teve repercussão. E algumas pessoas escreveram ao jornal, dizendo se ele havia se tornado um jornal espírita, com qual interesse ele havia tratado daquele artigo, e aí a redação do jornal, a direção do jornal publica dizendo que o La Discussion era um jornal aberto a todas as ideias progressivas. O progresso não pode ser feito senão por ideias novas. Temos um dever de imparcialidade, pôr o público em condições de as julgar. É assim que procederemos em relação ao Espiritismo, seja qual for a maneira de ver a seu respeito. Ninguém pode dissimular a extensão que tomou em poucos anos. Pelo número e pela qualidade de seus partidários, conquistou uma posição entre as opiniões aceitas. Então, o jornal destaca este crescimento quantitativo e faz referências até qualitativas dentro da perspectiva moral de alguns espíritas. Como nos conduziremos? Muito simples, iremos à própria fonte. Achei interessante isso. Olha o zelo com a informação. Faremos pelo Espiritismo o que fazemos pelas questões de política, de finança, de ciência, de arte, de literatura. Isto é, disto encarregaremos homens especiais. As questões do Espiritismo serão, pois, tratadas por espíritas, como as de arquitetura, por arquitetos, a fim de que não nos qualifiquem de cegos, raciocinando sobre as cores e que não nos apliquem as palavras de Fígaro. Precisavam de um calculista e tomaram um dançarino. Então a responsabilidade do jornal, e Kardec faz questão de registrar isso na Revista Espírita, na Tribuna do Espiritismo àquela época. Aí a próximo artigo, curas de obsessões. Aqueles que nos acompanham nesse estudo da Revista Espírita, percebemos que Kardec registrou vários casos de obsessão marcantes, com algumas especificidades, às vezes, nos permitindo um estudo doutrinário de valor, nos permitindo uma melhor compreensão do processo da obsessão já àquela época. Porque é claro que depois, com André Luiz, através de Chico, Filomeno de Miranda, através de Edivaldo Franco, houve uma ampliação do entendimento dessas questões obsessivas, trazendo com mais intensidade, profundidade, mecanismos da obsessão, táticas dos obsessores, enfim, hoje nós temos um bom material doutrinário acerca da obsessão. Alguns espíritos, como Filomeno de Miranda, se especializaram nesse tipo de informação que serve para nós espíritas de um alerta imenso, até para que nós possamos cuidar dos processos obsessivos de outrem, ajudando
a se libertar e para nós também ficarmos mais vigilantes para que não possamos incorrer num processo obsessivo grave. Porque sofrer o assédio espiritual faz parte da vida. Agora, fazer um processo obsessivo grave, entrar em sintonia mais prolongada com esses espíritos, acalentar essas ideias perniciosas, aí sim o processo obsessivo vai produzindo seus danos em nossas vidas. Sofrer o assédio, pela nossa imperfeição e oscilação, ok. Mas com o conhecimento da doutrina, identificamos a presença desses espíritos, das ideias estranhas, levantamos as nossas defesas espirituais e morais e procuramos nos libertar dessa influência espiritual, enxergando, é claro, este irmão, o espírito obsessor como um irmão, que merece também o nosso cuidado, a nossa oração. E aqui Kardec, dentro dessa linha de estudo da obsessão, recebe uma notícia, uma carta, falando de uma obsedada que tinha 22 anos de idade, gozava de uma saúde perfeita e de repente foi cometida de um acesso de loucura, que foi intensificando a ponto de, durante as crises, ser impossível contê-la. Os pais, aconselhados pelos médicos, que olhavam apenas o corpo e não a questão espiritual, levaram ela para um hospital, para um hospício, o que era muito comum naquela época e durante algum tempo também era algo muito recorrente. E ela não apresentou qualquer melhora. Aí a doente jamais havia falar do espiritismo, né? Mas a notícia pela família chegou até a um espírita que levou à casa espírita. Foram consultados os guias espirituais e disseram que a jovem era subjugada por um espírito muito rebelde e que acabariam trazendo-o ao bom caminho e que a cura daria prova dessa afirmação. Daí, aquele que estava noticiando o fato a Kardec diz que escreveu aos pais dizendo que a moça seria curada e que aguardasse um pouco para encaminhá-la ao hospital. O espírito foi evocado durante 8 dias seguidos e fomos bastante felizes, diz ele, para gradativamente ir mudando as suas más inclinações e fazendo-o renunciar de atormentar a vítima. A doente ficou curada, como os guias haviam anunciado. As bênçãos da reunião mediúnica na casa espírita. O espiritismo trouxe essas informações, permitiu-se qualificar os médiuns, a fim de que esta atividade pudesse fazer parte da dinâmica da casa espírita. E ao longo desses 165 anos de espiritismo, quantos casos análogos a esse de pessoas curadas de um processo obsessivo a partir de o espírito sendo cuidado, acolhido, orientado dentro da reunião mediúnica da casa espírita. Então a gente fica aqui a valorizar as bênçãos da reunião mediúnica, aqueles que trabalham como médiuns na reunião mediúnica, dando o seu contributo, ainda que não sejam médiuns ostensivos, podem testemunhar isso que nós estamos falando, porque certamente presenciaram muitos casos dessa natureza. Então Kardec aqui fala dessa loucura obsessional, como ele chama aqui na Revista Espírita. Aliás, por curiosidade, eu comecei a ler, ainda estou bem no início, de um livro do Divaldo Franco, né, do Filomeno de Miranda que nós citamos, Grilhões Partidos, e o início da história é muito parecido com essa, né? Uma jovem, no livro de 15 anos, na sua festa de aniversário, de uma hora para outra, tomada de uma loucura, né, que a família acredita ser essa loucura clássica, quando na realidade, por detrás de tudo isso, estava o processo obsessivo. E aí Kardec vai fazer um estudo a respeito da obsessão, falando como muitas vezes as pessoas são levadas aos hospitais psiquiátricos, submetiam-se aos tratamentos da época, duchas, e tantos sangrias, e tantos outros medicamentos, e naturalmente que isso não reduzia o quadro ali instalado, porque era de natureza espiritual, porque a pessoa apresentava uma conduta semelhante à loucura, mas aqui é a causa, porque existe a loucura clássica, biológica, por um trauma,
por um acidente, mas aqui era de origem espiritual, porque como diz Kardec, o espírito agia sobre a razão e a saúde da pessoa. A razão ele traz ideias perniciosas, tumultua a mente do indivíduo, o emocional, a psique, e também a saúde, porque o espírito, quando está ali atuando na obsessão, ele traz não só a ideia que impacta a razão do obsediado, mas também as suas energias deletérias que, à medida que a obsessão se prolonga no tempo, essas energias vão danificando o perispírito e, por consequência, o corpo físico, debilitando também não só a saúde mental, mas a saúde física da pessoa. E Kardec fala da importância da moralização do obsessor. É muito importante porque na reunião mediúnica, ou mesmo quando falamos reunião mediúnica, sabemos que os espíritos também desempenham tarefas nessa área além da reunião mediúnica. Os médiuns são convocados a trabalhar, às vezes, no prosseguimento das tarefas da reunião mediúnica durante o sono. Em muitos casos de diálogo com os obsessores, não se dá propriamente na reunião mediúnica, naquele horário formal da casa espírita, normalmente das 20 horas às 21h30, existem algumas reuniões à tarde, é claro, mas atividades que seguem no mundo espiritual, durante o sono, à noite, de madrugada, onde também ali se dá esses diálogos abençoados com esses espíritos obsessores. Então o espírito é moralizado. Vimos vários casos aqui na revista desse acolhimento que vai se dando, uma segunda evocação, uma terceira, a quarta. O espírito vai conforme o seu grau de dureza, de coração, porque muitas vezes lesado no passado pela própria vítima da obsessão, agora exerce a vingança, não perdoa, e precisa, às vezes, conforme o caso, há casos de obsessão que vão semanas, meses, e aqui foram 8 dias, o espírito foi pouco a pouco se equilibrando, pouco a pouco entendendo a situação, deixando a ideia de atormentar a vítima, e a vítima, por sua parte, gradativamente melhorando. Então a moralização do obsessor, mas, como Kardec vai propor, também a moralização do obsediado, que às vezes nem se consegue de uma hora para outra a moralização do obsessor, mas a vítima se moralizando através da oração, da boa leitura, do estudo, da prática do bem, da mudança do pensamento, enfim, sai da sintonia do espírito obsessor e já começa também a registrar uma melhora. E até porque, mesmo que o obsessor moralizado, mas se a vítima segue com comportamentos morais inadequados, poderá permitir que outro espírito, por lei de afinidade, venha e inicie um novo processo obsessivo com as consequências danosas já conhecidas. Então, moralização do obsessor e moralização da vítima, tudo isto é muito importante dentro da questão do processo obsessivo. Kardec vai citar aqui um outro caso muito semelhante de um camponês também, de uma hora para outra, atingida de uma loucura furiosa, perseguia as pessoas para as matar, atacava os animais do galinheiro, corria incessantemente pelos campos, não voltava para casa, sua presença era perigosa e assim fácil foi obter uma autorização para a sua internação. Antes de levar, os parentes ouviram falar das curas obtidas, que nós já citamos aqui, lá do grupo de Marmante, o Sr. Dombre, e aí procuraram o Sr. Dombre, e é claro que foram consultados os espíritos, o guia disse que era um caso de obsessão, o espírito levado à reunião, e depois de pouco tempo, a cuidado do espírito, já havia um reflexo de melhora naquela pessoa. E é interessante aqui como eles foram, porque a família ali estava perto, era possível fazer esta observação e ter notícias e ver gradativamente o espírito melhorando e o obsediado também melhorando. Aqui diz, e aqui relata, que o camponês voltou depois de 2 dias, disse que o parente estava mais calmo, mas ainda não tinha voltado para casa, se ocultava ali nas proximidades. Depois ele tinha voltado, estava um pouco sombrio, mantinha-se afastado, mas já não batia em ninguém. Depois de uns dias já começou a fazer os seus negócios de hábito. Então, gradativamente,
o encarnado melhorando. Tudo isto é uma prova muito importante, às vezes, para o grupo mediúnico, grupos que cuidam de processos desobsessivos graves, e sabemos que, muitas vezes, para que a espiritualidade confie essas tarefas de casos espirituais, de obsessões muito graves, elas acabam procurando esses grupos mediúnicos onde haja médiuns muito qualificados, moralizados, unidos, onde há homogeneidade de pensamentos, de sentimentos, para que tudo isso propicie um clima espiritual muito propício para que esses espíritos muito endurecidos e trevosos sejam cuidados. Porque quando esse espírito chega na reunião mediúnica, ele já percebe um ambiente fluídico diferente, que muitas vezes o desarma, ele já se sente acolhido só pela vibração. Então, para espíritos muito difíceis, exige-se grupos mediúnicos experientes, com muita união e com muita qualidade doutrinária e moral. Aí Kardec dizer que o Espiritismo nos mostra na obsessão uma das causas perturbadoras da economia espiritual do planeta Terra. Então é muito importante. Hoje, nos dias atuais, em nível pandêmico, conforme nós sabemos, pela transição planetária, e Kardec fala, dentro do seu estudo, há 2 meios de levar paz à vítima: subtraí-la à autoridade de sua brutalidade, ou neles desenvolver o sentimento do bem. Então, muito interessante, Obsessores encarnados que eram, são obsessores desencarnados, mais perigosos porque agem sem ser visto. Porque o obsessor de hoje era o homem encarnado de ontem, com o mesmo ímpeto, com a mesma tendência. A morte não produz mudanças morais no indivíduo de uma hora para outra. Desperta-se lá como se era aqui. De forma que se o espírito hoje se apresenta obsessor, persegue, causa o mal, odeia, não consegue perdoar, persegue a vítima, agora como espírito não podendo ser visto, estando com o manto da invisibilidade, entre aspas, por conta da desencarnação, era porque em vida já tinha um comportamento análogo. Então, é muito importante este artigo de Kardec e nos apresenta, lembra uma questão do Livro dos Espíritos, ali por volta da questão 466, se não me falha a memória, quando Kardec cuida em O Livro dos Espíritos da influência dos espíritos em nossas vidas. Por que Deus permite aos maus espíritos de atormentar os vivos? E aí Kardec lembra, e lá no Livro dos Espíritos está: testar a nossa fé e a nossa constância no bem. Então, como diz aqui, por conta da inferioridade do planeta Terra, a obsessão é uma provação que os seus habitantes podem sofrer, e acabam, se querem se libertar da obsessão, terão que perseverar no bem, terão que melhorar-se moralmente para sair da sintonia. Daí Kardec chega a dizer num outro artigo que nós já estudamos, eu não me lembro o mês e o ano da revista, mas ele chega a dizer que a obsessão é uma ginástica moral. É um acidente de percurso, uma prova que não necessariamente vem no nosso planejamento reencarnatório, mas é pelo meio, pela imperfeição do planeta. Quando reencarnamos, sabemos que podemos sofrer este assédio espiritual pela nossa invigilância, pela sintonia que nós permitimos com os maus espíritos. Enfim, é uma prova e é um acidente de percurso que pode acontecer se, pelo nosso descuido, instala-se a obsessão. Para sair dela, temos que nos melhorar moralmente, conforme foi dito. Daí segundo Kardec diz, uma ginástica moral. Há um artigo também muito interessante, O Naufrágio de Boristenen. Eu não sei se é essa a pronúncia exata, mas Kardec, veja só como Kardec mantinha-se conectado com a atualidade da época, buscando os jornais, as notícias, os fatos reais, trazendo para a revista espírita, explicando estes fatos à luz do espiritismo. Isso é uma das características da revista espírita que a torna necessária, insubstituível, imprescindível para a ampliação
do nosso conhecimento doutrinário. E aqui Kardec descreve que nos jornais foi noticiado um naufrágio em dezembro de 1865 e descreve o relato de um passageiro, porque ali diz que o barco estava com 250 pessoas, prestes a afundar, bateram no rochedo, a água entrava. Então, gritos, os passageiros, alguns gritando, outros orando, inclusive um deles, no desespero, na iminência da desencarnação, pega uma arma e tenta se matar, mas ele é impedido por alguns passageiros que ali estavam, e gritos, preces, rugidos, e naquele momento ali estava também no barco um vigário, um padre, mostrando uma atitude moral impressionante, diga-se de passagem, porque mesmo diante de toda aquela situação de perturbação, de medo, as pessoas gritando, ficamos a imaginar a cena, o padre mantém a serenidade e a fé e começa a orar por todos, dando a sua bênção e recomendando a Deus as 250 almas que estavam certos de morrer. É claro que não acontece essa desencarnação coletiva, está aqui o sobrevivente escrevendo a carta. Aqui não fala se alguns morreram ou não, mas dá-me a impressão de que talvez todos tenham sido salvos. E Kardec vai comentar este fato, muito interessante, porque Kardec vai enaltecer a importância da prece num perigo iminente. Então, quando nós estamos enfrentando um perigo de vida, um acidente, uma doença grave, e aqui nós podemos acrescentar, ampliar os desafios existenciais que muitas vezes acontecem de uma para outra hora e surge para nós, conforme uma vasta recomendação da espiritualidade, a importância da prece para nos equilibrar, para serenar os corações, a sintonia com o alto. Muitas vezes, já dissemos aqui, a prece não é para evitar o problema e muitas vezes nem conseguirá evitar a nossa desencarnação, mas demonstra o nosso nível de maturidade espiritual, de no momento de perigo iminente, de no momento de um desafio existencial intenso, nós conseguirmos orar para pedir o socorro do alto, uma inspiração, força, acolhimento. Então Kardec destaca a importância quando vivemos isso, E como muitos ali lembraram de orar, Kardec fala como que muitas pessoas numa situação limite lembram de Deus. Às vezes, diz aqui, até o materialista, que se diz que não acredita em Deus, mas numa hora extrema lembra de Deus, porque traz no íntimo esta crença, já teve esta crença em outras existências e hoje adota o materialismo por várias causas. Isso pode acontecer de forma que a pessoa ali na hora do momento do desespero lembra de Deus e pede este socorro do alto. O problema é quando a pessoa passa por estas situações limites. Já tivemos a experiência de visitar, por exemplo, UTIs, hospitais, em nome da doutrina espírita, levando o consolo espírita, o passe, a fluidoterapia, e ali às vezes encontramos pessoas conhecidas, que estavam adoecidas, muito abaladas emocionalmente, porque às vezes eram situações graves. Nós conversávamos, dávamos o passe, orientávamos a pessoa a rever a vida, o que precisa ser modificado. Muitas reconheciam que estavam sem espiritualidade, haviam abandonado o seu templo religioso, haviam se desconectado do divino, mais preocupados com a subsistência material, a correria da vida moderna, e muitos ali chegavam a dizer para nós, não preciso mudar de vida, realmente, é um alerta que Deus mandou. Muitos ali quase desencarnaram, perigo de vida grave, mas saindo dali, às vezes a doença pelo vício do cigarro, do consumo da bebida alcoólica e por outros vícios, e a pessoa ali faz um voto, dizendo que vai abandonar, mas o homem velho é muito forte, muitos não conseguem, saem dali e voltam aos velhos hábitos, desconectam-se de Deus, esquecem-se momentaneamente de Deus, voltam aos velhos vícios materiais, morais, e novamente enfrentarão adiante desafios. Por isso que Jesus, quando curava, dizia, não tornes a errar para que algo de pior não te aconteça. Então existem esses dois tipos de pessoas que na hora do momento extremo desequilibram-se,
perturbam-se e não lembram de orar e buscar esse socorro do alto. Algumas lembram de Deus, refletem sobre a própria vida, fazem votos de mudança. Algumas conseguem sustentar esta mudança, se não integral, mas parcialmente, e outras logo voltam à rotina, aos velhos hábitos, condicionamentos que o espírito traz de muitas reencarnações, que às vezes é difícil de mudar. Exige vontade, perseverança. Então é um artigo muito interessante, que Kardec, inclusive, chama a atenção da importância da postura do espírita, porque a morte, imagine nós diante de uma desencarnação iminente, um barco que vai afundar, né? De repente, a iminência ali, a gente percebe um acidente aéreo, né, de um avião, enfim, os momentos finais, terminais, e diz aqui Kardec que a morte não pode trazer ao espírito esta apreensão, porque sabe que a vida na Terra é passageira, que logo despertará. Então a fé espírita deveria gerar no espírita maior equilíbrio diante da desencarnação. Sabemos que é um desafio, que não é algo tão simples assim, mas é interessante aqui também notarmos a postura do padre, de orar por aqueles passageiros naquele momento de desespero, trazendo para os nossos dias atuais. Quantas vezes estamos num ambiente com pessoas perturbadas, desequilibradas, e muitas vezes seremos nós aquele que vai simbolizar aqui o padre na história, que vai orar por todos, que vai diante de uma confusão generalizada, discussão, um ambiente pernicioso, ser aquele que vai levar um pouco de luz, oração, uma boa palavra, conciliar. Então, porque o padre teve um papel muito importante de acalmar alguns corações com a sua prece no momento de desespero. E muitas vezes nós seremos no ambiente familiar, profissional, mesmo no tempo religioso, social, diante de uma situação semelhante a essa, de muita balbúrdia, de muita discussão, de muita perturbação, nós sermos aqui aquele que vai tentar apaziguar, orar, colocar um pouco em ordem o ambiente, solicitando o socorro espiritual e orando ali pelos envolvidos. E Kardec vai além aqui para o espírita, o seu comportamento diante da desencarnação, né? Diz ali que não deve se apegar às coisas materiais da terra, não se apegar ao corpo. Só uma coisa o entristece, diz Kardec: deixar aqueles que ama, mas consola-o na certeza de que não os abandonará e que logo poderá estar junto deles para vê-los e protegê-los. Interessante isso, né? O desafio do espírita, o desapego afetivo. Porque o desapego material parece-nos mais fácil, mas o desapego afetivo, a esposa, o filho, o pai, a família que fica, né? Então tem que ter, que desapego não significa indiferença, significa amar, mas saber que Deus continuará cuidando deles e que nós, quanto melhores do ponto de vista espiritual tivermos, mais rápido poderemos vir vê-los, visitá-los, ajudá-los. Então, estar bem após a desencarnação, que não se improvisa, é uma construção ao longo da vida, tal vida, tal morte, como já nos ensinam os espíritos, faz com que possamos nos equilibrar mais rápido, nos adaptar mais rápido no mundo espiritual, até para que possamos matar a saudade e voltar na Terra, na dimensão material, para voltar não no sentido reencarnação, mas voltar em espírito para visitar, para abraçar, para acolher esses parentes que ainda aqui permaneceram. E é bonita essa lição, nós deixamos aqui a recomendação para que leiam, porque Kardec vai ler esse fato, como às vezes ele fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e vinham comunicações espirituais belíssimas, belíssimas. É outro ponto da Revista Espírita. Falamos da atualidade de Kardec quando buscava os fatos da vida real. E comunicações espirituais, a Revista Espírita, praticamente de 20% a 25%, quase um quarto da Revista Espírita, é composta de comunicações espirituais. E aqui, quando Kardec lê o fato, vem duas mensagens. Uma de São Bento de Núrcia, falando sobre a importância da prece, a prece como veículo dos fluidos espirituais.
Inclusive faz a alma sair da espécie de letargia em que se acha mergulhada, quando esquece os deveres para com o seu Criador. Nos dias de hoje, tantas almas letárgicas aqui na Terra, depressivas, abatidas, tristes, com o vazio existencial, e a prece sendo um dos auxiliares para despertar da letargia. Dos instrumentos que devemos buscar. A boa leitura, a medicina, que é a presença de Deus na Terra, psiquiatra, psicólogo, o medicamento, tudo isso ajudando o indivíduo a sair desta letargia, deste estado depressivo. E aqui fala que o exemplo e a palavra também levam fluidos magnéticos de grande força. Então, quando nós falamos ali, a nossa presença num ambiente hostil, profissional, familiar, não só à semelhança do Padre, a oração em silêncio muitas vezes, precisamos falar, às vezes ali o ambiente está tumultuado, a gente faz alguns minutos, alguns segundos de silêncio para tentar, pelo menos, não entrar em sintonia com aquelas energias e com aquele ambiente momentaneamente deletério, até para nos preservar, nos proteger. E depois, pedindo por aquelas pessoas, por aquele ambiente, e mantermos ali uma atitude fiel ao Evangelho, uma palavra equilibrada, porque, como diz aqui São Bento de Núrcia, a palavra e o exemplo também carregam fluidos que vão atingir pessoas, atingir os ambientes. Inclusive ele chega a citar aqui também o Padre. E ele cita o caso interessante aqui, lembra do passageiro que, diante da iminência da desencarnação, quis se matar? Ele fala que a ideia que lhe veio de uma instintiva repulsa pela água, porque é a terceira vez que morre dessa maneira e suportou alguns momentos de angústia terrível. Queria dessa vez morrer de uma forma diferente. 2 vezes afogou-se voluntariamente e tinha arrastado consigo toda a família, um suicida. Então trazia esta fobia. Muitas vezes o Espiritismo explica essas fobias que não têm causas nesta vida, mas estão em nosso passado espiritual, muitas vezes ligados ao momento da desencarnação, que traumatiza o espírito intensamente. Então morreu 2 vezes afogado e estava ali num barco que estava afundando, aciona esta situação que está ali no inconsciente, na memória espiritual, o trauma, a fobia, e ele se desespera diante daquela terceira vez de morrer afogado, mas é impedido. Então, alguns traumas, algumas fobias explicadas pela doutrina espírita por conta da reencarnação, em alguns casos muito específicos, após uma avaliação de profissionais qualificados, médicos, espíritas, terapeutas, psiquiatras, espíritas, em casos extremos, a regressão de vidas passadas pode ter alguma utilidade, porque não é regra. Normalmente, o tratamento psicoterápico sem a regressão também surtirá o seu efeito, mas em casos pontuais, analisados por bons profissionais, como nos fala algumas vezes o nosso querido Alberto Almeida, pode ser útil. Então, São Bento lembra disso. E a outra comunicação do Espírito André vai nos falar da importância desta crença em Deus, porque só se ora se tem crença em Deus, porque o materialista vai orar a quem? Vai pedir socorro espiritual, divino, como? Se não acredita na alma, no espírito, em Deus, em nada além da vida física. Então, até para isto o materialista está em desfavor, porque não consegue orar buscando esses recursos espirituais, esses espíritos queridos, uma prece dirigida a Deus. E muitas vezes, nesses momentos, às vezes o espírito passa na Terra por estas situações limites, permitidas pelo seu anjo da guarda, por exemplo, que às vezes nem fazia parte do seu planejamento reencarnatório, mas pelas condutas equivocadas que vai adotando em vida, vai atraindo situações que não faziam parte do seu planejamento, porque tem livre-arbítrio e colhe o que planta, mas às vezes passa por situações limites, como uma possibilidade dele despertar pelo susto, pela situação, percebendo o equívoco moral da existência e começando a lembrar de Deus, pensar em Deus, buscar o divino, acaba buscando muitas vezes o templo religioso, torna-se uma pessoa religiosa, estuda, uma pessoa de bem, caridosa, que daí sim
não propriamente pelo ambiente, mas pelo seu estado moral, pelo bem, pelo amor, criando esta conexão com o divino, onde estiver, porque o divino, é claro, não está apenas no templo religioso. Então, muito interessante essas duas mensagens. E um artigo, que vamos ver se dá tempo, é Antropofagia, também muito interessante. Kardec, de novo, vai buscar nos jornais uma notícia atual, onde naquela época, é claro, atual quando falamos, daquele contexto, onde um almirante inglês noticia num jornal para tomar cuidado com algumas ilhas próximas à Oceania, onde haviam habitantes que praticavam a antropofagia, ou na verdade o canibalismo. Antropofagia, segundo alguns dicionários, é aquelas pessoas que se alimentam da criatura humana, de tecidos, órgãos, pedaços da criatura humana, mas por questões de rituais. Vemos ainda hoje, infelizmente, almas primitivas assim, que praticam esses rituais. Muitas vezes não só sacrificando a vida hominal, mas muitas vezes praticando esse canibalismo. Ou quando a pessoa pratica o canibalismo pelo canibalismo, ou seja, alimentam-se por fome e tem este hábito de se matar a fome, alimentando-se de criaturas humanas. Então ele faz este alerta e Kardec aproveita esse eixo para trazer uma questão muito interessante: como entender a alma dessas criaturas canibais, primitivas. E Kardec fala, algumas religiões, por exemplo, teriam muita dificuldade em entender, porque acreditam numa única vida, que a alma é criada ali antes do nascimento, ou ao nascimento, para algumas. E como é que? Aí Kardec diz, daí resulta então que Deus criou almas lá, nas proximidades da Oceania, comedoras de homens, e aqui, na Europa, no velho continente, almas capazes de se tornarem santos. Por que essa diferença? Então vejam a grandiosidade do pensamento de Kardec, nos proporcionando, nos induzindo a perceber que a unicidade da existência, quando Deus cria ali, portanto, as almas antes do nascimento, ou no ato do nascimento, ele já fez almas canibais nascerem lá, e aqui na Europa, almas com propensão a se tornarem pessoas de bem, santos. Por que essa distinção na criação divina? Por que essa injustiça? E aí, naturalmente, aí Kardec diz, o desafio aumenta quando nós perguntamos e pensamos o que seriam dessas almas após a morte? Essas almas canibais criadas assim por Deus, sem consciência do bem e do mal, como ficariam? Como explicar este impasse? Aí Kardec vai trazer a doutrina espírita, explicar a lei do progresso, a reencarnação, que essas almas primitivas são espíritos ainda em estágios inferiores, iniciais no reino nominal, ainda que estão muito próximos, muito presos aos instintos animais, de forma que têm esses comportamentos ainda primitivos, bárbaros, de se alimentarem das próprias criaturas humanas, mas que gradativamente eles vão progredindo a cada reencarnação, e naturalmente deixarão de ser espíritos primitivos, irão desenvolvendo a intelectualidade, a moralidade, isto tudo gradativamente, saem destas regiões e vão para talvez tribos um pouco mais sociáveis, mais próximas da humanidade, com hábitos um pouco mais civilizados, e assim até que possam estar numa civilização, numa lei de sociedade mais dentro da sociedade mais urbana que nós conhecemos, entre aspas, mais desenvolvida, e ali o espírito vai gradativamente progredindo, conforme nós aprendemos. A doutrina espírita apresenta. Então não são almas à parte, criadas assim por Deus, eternamente canibais, destinadas talvez ao inferno, mas sim, todos nós temos a mesma origem, criados simples e ignorantes. Mas por que tem almas assim ainda primitivas? Porque Deus cria incessantemente, cria princípios espirituais nos seus estágios rudimentares, iniciais de evolução, passam pelos reinos inferiores, depois de milhões, bilhões de anos chegam no reino nominal, e aqui no reino nominal iniciam-se como essas almas primitivas, muito presas ainda aos instintos animalescos, ao instinto desequilibrado, conforme aqui. Por isso que a doutrina espírita, portanto, nos faz entender e compreender a justiça divina. Então não há seres à parte da criação.
nem para o mal, nem para o canibalismo e nem para a santidade, criar anjos. Porque tudo tem que estar dentro desse padrão de justiça pela amorosidade de Deus, que não pode criar filhos privilegiados. De forma que, com essa visão espírita, trazendo este assunto para os dias atuais, a antropofagia, as diferenças evolutivas, os níveis de consciência, nós entendemos. São almas mais antigas, almas mais novas, ou almas que se esforçaram mais e progrediram mais rápido, ao passo que outras ficaram mais estacionárias, não regridem, mas estacionam, mas não eternamente, mas por tempo considerável, e atrasam a marcha da evolução. Por isso olhamos para a nossa sociedade hoje e vemos criaturas materialistas, sensualistas, criminosos, narcisistas, e vemos outros dedicados ao bem, realmente pessoas que são espiritualizadas, esforçadas, né? Cada alma trazendo as suas conquistas, a sua evolução. Vamos entendendo em nosso lar, na nossa família, as diferenças evolutivas. Às vezes temos 2, 3, 4 filhos, uma família extensa, ampla, onde ali vamos ver um primo com tal comportamento, um outro primo com outro comportamento. Por que isto? Aí nós estamos vendo o Espírito revelando, demonstrando o seu nível de evolução, mas por mais atrasado que esteja, ele vai progredir. Daí, quando nós estamos vivendo aqui em sociedade hoje, identificar o nível de evolução em que estamos, nos esforçar para este progresso intelecto-moral, para que possamos voltar melhores ao grande lar, ao mundo espiritual. A lei de sociedade nos propicia isto, e aqui a Terra tem essa característica, essas diversidades evolutivas, que a doutrina espírita, como vimos nas penas de Allan Kardec, nos explica muito bem, atende à razão e atende ao coração, para que a gente possa, com os espíritos mais atrasados que nós, estendermos a mão, socorrer, ajudar, instruir, e para aqueles que estão além de nós, em termos de evolução, que às vezes nós convivemos no lar, na sociedade, na casa espírita, enfim, que possamos olhar estas almas melhores que nós e aprender, e nos esforçarmos para adquirir aquelas virtudes e aqueles conhecimentos que elas têm e nós ainda não. Então nós vamos notando em tudo em que nós olhamos, vamos percebendo a perfeição de Deus. E é interessante que esse tema propicia, e que deixar só uma reflexão pelo tempo, esta antropofagia, né? Nós poderíamos aqui também simbolicamente falar não só de homens que se alimentam, matam outras criaturas humanas para se alimentar da parte biológica, mas também a questão energética, os nossos recursos vitais. Há espíritos, vimos há pouco em alguns artigos atrás aí a obsessão, e na obsessão eles também se alimentam dos nossos recursos vitais. E nós vamos ficando muitas vezes enfraquecidos, abatidos, desanimados, nessa parasitose espiritual. Poderíamos dizer esses espíritos como nessa antropofagia dos nossos recursos vitais, ou mesmo os encarnados. Há ambientes, há pessoas desequilibradas, perturbadas, que nos sugam energeticamente, porque nós entramos em sintonia e permitimos esta antropofagia energética, fluídica. E depois, se nós não buscamos repor estas perdas fluídicas por variadas formas, mas principalmente pela nossa espiritualização, pelo bem, os passes, por exemplo, nós vamos ficando desvitalizados. E sabemos que, por conta disso, poderemos até desencarnar antecipadamente. O ideal é que, diante dessas pessoas que tentam sugar-nos fluidicamente pelo seu comportamento, pela sua forma de ser, nós nos mantemos equilibrados, serenos, não entrar em sintonia, para que eles não possam se alimentar, né, nos esgotar fluidicamente, mas que nós, equilibrados no bem, nos mantendo fortalecidos dentro dessas questões dos recursos vitais, possamos sim ceder do nosso tempo, ofertar ali a nossa vibração para que eles se sintam estimulados a fortalecerem-se, mas não eles sugando
descompensada e desequilibradamente dos nossos recursos vitais, mas nós cedendo dentro da lei de harmonia os nossos recursos vitais em nome do amor, porque quando agimos em nome do amor, ao mesmo tempo em que cedemos, repomos, porque estamos em conexão com a fonte divina, né? A fonte divina, né? Com esse fluido divino que nos cerca, conforme aprendemos com a doutrina espírita. Então são artigos muito produtivos, né? Existe aqui um artigo também, só para citar, a Espineta de Henrique III, vocês lembram que está no artigo de junho de 65, há uma continuidade, era o bisneto de Bach, né, de Johann Sebastian Bach, médium, que aconteceu um fato com ele a partir de uma espineta, um piano de pequeno porte que ele ganha, e aqui há uma continuidade do artigo, que é uma prova da mediunidade, do intercâmbio espiritual, da continuidade da vida, porque naquele piano, a partir da orientação da espiritualidade, dos espíritos, do próprio espírito que fez contato com ele lá naquele artigo, né, que nós anotamos aqui, Baldassarino, ele vai ser informado por esse espírito que existia um papel antigo, um escrito do rei naquele piano que ele nem sabia, e aí ele vai procurar no piano e acha esse texto, este escrito, por informação da espiritualidade que ele nem sabia. E depois esse texto escrito por Henrique III para Baldassarine naquela reencarnação, citada lá em julho de 1865, eles vão procurar lá agora, naquela época, na atualidade daquela época, textos que tinham guardados em bibliotecas, na Biblioteca Imperial, de cartas de Henrique III agora para comparar a letra. E eles vão perceber que, de primeiro momento, alguns textos não tinham nenhuma identidade com a letra, mas encontraram depois outros textos de Henrique III, cuja caligrafia era idêntica. E depois, pela mediunidade, o próprio, através do médium, o senhor Morin, na Sociedade de Paris, que era tinha uma mediunidade sonambúlica impressionante, que até Kardec descreve aqui no artigo, aparece o rei Henrique III. E vai falar que do pergaminho, da letra, que a letra que eles encontraram lá na Biblioteca Imperial, os vários textos tinham diferenças, porque a escrita refletia muito o humor dele. Quando ele estava de mau humor, a escrita tinha um jeito. Quando ele estava de bom humor, a escrita tinha outro jeito. O que é perfeitamente real, compreensível. E que o texto que estava no piano, na espineta, foi quando ele escreveu de bom humor. E eles acharam textos que a caligrafia bateu. Então, como duvidar da imortalidade, do intercâmbio, da mediunidade? São provas irrefutáveis, como tantas outras que a história registra, né? Depois temos o artigo Os Ratos de Equirren, também já não tem tanto, não tem uma maior importância doutrinária, por isso que deixamos apenas para citar um fenômeno espiritual que acontecia numa casa, através de armários se fechando, barulhos, etc., é chamado padre, o clero à época, tentam exorcizar, não consegue, nós já sabemos a visão da doutrina acerca do exorcismo, né? E aí o clero pede para que eles mintam, para que falem que eram ratos, por isso o título do artigo. Por quê? Para que não atraísse a curiosidade e não chegasse até outra seita, diz aqui, provavelmente o espiritismo, porque o espiritismo, se tomasse conhecimento e a família chamasse, é claro, iria lá e conseguiria identificar a verdadeira causa e fazer cessar o fenômeno, porque poderia evocar o espírito que produzia o fenômeno, esclarecê-lo, né? Então, não havia um interesse daquela religião predominante para que isso acontecesse, então, para que não preferiam então que uma notícia falsa se espalhasse, que eram ratazanas que estavam produzindo aqueles fatos, né? Pois novo e infinito enterro do espiritismo, novamente aqueles ataques levianos de pessoas que achavam que charlatões, né, que, como os irmãos Davenport, achavam que aquilo ia enterrar o espiritismo. E o espiritismo também tinha interesse em desvendar esses falsos médiuns. Isso não depõe contra o espiritismo, né, conforme Kardec já havia dito e diz de novo. Depois dos artigos quiproquós, novamente esses detratores do espiritismo distorciam informações, enfim, com o intuito de atacar a doutrina.
E por fim, notícia bibliográfica, aquele dicionário universal que citamos no mês anterior, em janeiro de 66. Houve muito interesse das pessoas em adquiri-lo. E aí Kardec aqui informa como e o valor. Que beleza! Quanto aprendizado na Revista Espírita! Só temos que agradecer ao nobre codificador por esse trabalho realmente impressionante e incomparável. Muito obrigado.